computer. Agora, tá. Então, tá certo. Então, ó, a gente tem essa pergunta. Então, são várias formas de nós fazermos perguntas em microbiologia, tá? Então, a gente viu aqui. Aqui eu tô dizendo para vocês que eu tenho uma bactéria conhecida, tá? Que é o Streptococcus pneumoniae. Eu sei que ele é alfa-hemolítico. E eu também sei que o Streptococcus viridans também é alfa-hemolítico. Como essas bactérias podem causar doenças ou parecidas, ou pelo menos podem estar presentes na mesma amostra, eu tenho que dar uma forma de diferenciar, uma vez que na placa de agar-sangue isso não vai fazer diferença, porque os dois são alfa-hemolíticos, não tem como fazer essa diferenciação. Então, e se a gente for pensar, né, os dois são catalase negativo, que são Streptococcus. Como é que eu diferencio essas duas bactérias? Como é que eu faço isso? Então, eu vou usar a suscetibilidade ao antibiótico, certo? E eu estou dizendo para vocês na pergunta já que caso a bactéria que está na placa seja sensível a esse antibiótico, a gente vai presumir que a bactéria é o pneumococo, certo? Então, qual é o nosso antibiótico que vai causar, que vai poder ser usado para fazer essa diferenciação, né? É esse o nosso objetivo, descobrir quem é. E aí, a gente vai descobrir que é a opitoquina, tá? Então, vejam, tem perguntas que são mais difíceis, tem pergunta que é um pouco mais fácil, tá bom? Ah, não conseguiu o quê, Daniela? Pode me falar, que eu não entendi. Não conseguiu conectar? Acho que ela... Ah, não está conseguindo responder, eu acho. Então, tá bom? Então, o que vai acontecer? O que a gente vê, ó? A partir de agora tá tudo gravado, tá? Depois qualquer coisa a gente volta na primeira para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Peço desculpas, eu esqueci. Ah, tá. Hoje de manhã até a minha internet, que é de 200 a velocidade, porque eu pago mais caro para poder usar para trabalhar, né? Ela não estava funcionando bem, não. Ela caiu. Eu caí. Eu falei, nossa, que praga, né? Você paga uma fortuna e consegue usar, tá? Então, vê, ó, essa aqui é a opitoquina, por quê? Porque a opitoquina que é o antibiótico que a gente usa para diferenciar esses dois. Então, o Streptococcus pneumoniae é uma bactéria que é sensível e os Streptococcus viridans, eles são resistentes à opitoquina. Como é que eu vejo isso, né? A hora que eu ponho o disquinho na placa de agar-sangue, né? Ali mesmo, eu vou ver que o Streptococcus pneumoniae não cresce ao redor do disquinho, porque ele é sensível, o crescimento dele é inibido, enquanto os Streptococcus viridans, eles crescem normalmente ao redor do disquinho, porque eles são resistentes, tá bom? Então, vamos agora para o próximo, terceiro caso. Vai ficando mais complexo, tá? É para vocês irem acostumando com a ideia. No terceiro caso, então, ó, vamos lá, já tem mais informação, ó. A identificação laboratorial de um coco gram-positivo apresentou os seguintes resultados: catalase negativo, beta-hemólise, sensibilidade à bacitracina, teste de Campi negativo, hidrólise biliscolina negativa, tolerância a NaCl a 6,5% negativo. Considerando essas opções, é correto afirmar que se trata de letra A, Enterococcus. Letra B, Streptococcus agalati, grupo B. Letra C, Staphylococcus aureus. Letra D, Streptococcus pyogenes, grupo A. Esses grupos são de Lancet, né? E letra E, Staphylococcus epidermidis, certo? Nós temos, então, que acabar fazendo essa diferenciação, tudo bem? Então, vou aqui liberar o cronômetro. Vamos sair do quarto? Obrigada. Fica as duas aí um pouquinho.
Gente, eu desliguei o vídeo porque eu fui dar bronca nas cachorras, tá? Mas eu já voltei, desculpa. Estão tocando mó terror aqui. Para as duas. Estamos com 1 minuto e meio. Kathleen, quer abrir a... Você quer me fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone, só não pergunta da pergunta, tá? Porque daqui a pouco eu vou explicar. Mas se for de outra coisa, pode perguntar. Porque eu não vou abrir o chat, porque senão dá para vocês verem a resposta um dos outros. Faltam 30 segundos. Então, pessoal, deu tempo, tá? Então, agora, essa pergunta, como vocês puderam perceber, é uma pergunta mais complexa, porque ela tem mais informações. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu dei para vocês todos os resultados do exame e, a partir desses resultados dos exames, vocês têm que descobrir quem é a bactéria. Então, a gente vai começar aprendendo a usar as informações agora dessa forma. Então, vamos lá. A gente vê aqui, ó. Eu estou falando que a bactéria é catalase negativo, certo? Ou seja, eu já sei que não pode ser nenhum tipo de estafilococcus. Por quê? Os nossos estafilococcus todos são catalase positivo, então eles já escorreram. Eles já foram cortados da nossa lista, tá? Aí, eu estou dizendo para vocês que é beta-hemolítico. Sobraram só 3 opções. Só que nós temos uma coisa, os enterococos não são beta-hemolíticos, né? Eles são gama-hemolíticos. Consequentemente, tchau também. Sobraram, então a gente já usou catalase negativo e beta-hemólise, certo? Sobraram as outras características. Então, sensibilidade à bacitracina, teste de Campi negativo, hidrólise da biliscurina negativa e tolerância à NaCl negativa. Por mais que vocês não soubessem todos, quando a gente teve a aula teórica, ainda antes do isolamento social começar, a gente viu que a principal característica do Streptococcus agalati, qual era? Teste de Campi positivo, certo? Então, a minha resposta não pode ser ele, porque ali está escrito que a bactéria é teste Campi negativo. Então, vejam, ó, mesmo que vocês não soubessem as outras características, sabendo que o agalate tinha teste de Campi positivo, como eu pedi para vocês, ó, marca essa aí que essa é importante, você acabaria sabendo a resposta, tá? Então, aí a gente vê que a resposta é Streptococcus pyogenes do grupo A, certo? Aí, antes de continuarmos a fazer outras, vou abrir aqui. Vou perguntar para vocês. Vocês estão gostando? Vocês estão achando que vale a pena? É legal? Tá? Então, ó, tem gente que lembra da bacitracina. Cada um vai acabar lembrando de uma coisa, tá? Gente, ó, se a pessoa não gostar, ela não precisa ficar com vergonha. Eu não vou lembrar quem foi, certo? O objetivo é eu saber se eu estou ajudando vocês. Eu quero ajudar
que em algum momento... Não, fica nervosa, não. Essas coisas que, assim, vocês não estão preparados, vocês não estudaram. Vocês estão tentando procurar agora nas coisas de vocês, não é verdade? Por isso que vocês podem errar. Tem um que tá falando, não sei nem meu nome. Eu acredito que eu também não sei. Eu já estou chegando num ponto que eu estou fazendo tabela para ver se eu postei as atividades. Porque eu estou tão desesperada. Eu estou trabalhando das 6 da manhã a 1 da manhã todos os dias no computador. Eu estou ficando quadrada. Vou ter que pôr um colete na minha coluna. Ah, dá para passar na prova sim. Ó, dá sim. É só estudar, né? A imune eu vou fazer. A imune nós vamos fazer na segunda, tá? A gente vai... Eu já vou postar para vocês que eu já deixei o vídeo pronto. Vou deixar postado, porque a gente não viu tudo, né? Ficou faltando a hepatite delta. Eu vou colocar lá para vocês assistirem, verem as dúvidas de vocês, mas eu vou fazer com vocês segunda também. Daí é legal, porque eu acho que vocês ficam mais interessados e a impressão que eu tenho... Ai, obrigada por tentar me tranquilizar, eu tô tão desesperada. A impressão que eu tenho é que, assim, se eu tentar ajudar vocês a responderem as perguntas, vocês ficam mais interessados porque vocês estão tendo uma explicação, né? E aí, vocês ficam mais confiantes, porque vocês sabem as coisas que vocês estudam para as provas, podem não saber tudo, mas tem gente que chega na hora, dá um zoom na cabeça, né? A pessoa ela acaba confundindo tudo. Então, eu quero tentar dar essa tranquilidade para vocês, para ensinar vocês a fazerem o raciocínio. Porque, gente, ó, eu sei, eu nunca dei aula para vocês. E quando você... Todo mundo, eu também era assim, como aluna, né? Quando a gente pega um professor novo, a gente fica muito assustado. Porque a gente não sabe o que esperar. Então, pelo menos, vocês sabem que tipo de pergunta eu vou dar agora. Porque isso é pergunta de prova antiga, certo? Tem uma pergunta mais para frente, que é uma prova de concurso mal escrita, mas eu coloquei para vocês verem como tem gente que faz prova vagabunda e ganha para fazer, hein? Para montar a pergunta, tá? Vou colocar aqui, que eu vou diminuir de novo, tá? A gente vai para a próxima agora. É que se eu não fechar ali em cima, ele não deixou trocar de slide, ele é revoltado. Vamos aqui agora, ó. Caso número 4. Após análise de amostra, concluiu-se que uma bactéria causou um surto de intoxicação alimentar. Essa bactéria, um coco gram positivo, tem como característica a habilidade de crescer em uma cultura contendo 6,5% de NaCl, coagulase negativa e teste PIR positivo. Qual é a espécie bacteriana apresenta essas características? Clostridium perfringens, Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprofíticos e Bacillus cereus. Tudo bem? Foi dada a largada. Liberei o cronômetro aqui. Vocês estão brigando, vão apanhar as duas. Você acha que tem que dar bronca nas cachorras? E, gente, falta bastante tempo, tá? A gente tá chegando em 1h25. 1 minuto e 25 agora. Falta 1 minuto.
20 segundos. Vou tomar relaxante muscular, minhas costas estão tão doloridas. E aí, 3 minutos, tá? Então, vamos aprender a analisar essa pergunta. Estou falando que teve um surto de intoxicação alimentar, que a bactéria é um coco gram-positivo. Está escrito ali, não é verdade? Então, vamos lá. Ó, coco gram-positivo. Então, todo mundo que não for coco gram-positivo, eu corto. O nome da bactéria é Bacillus cereus. Com certeza ela não é um coco. Certo? O outro chama Clostridium perfringens. Ele é um bacilo. Não é também, já cortei. Certo? Já sobraram só 3 opções. Já deu uma melhorada. Aí a gente vai olhar. Tem como característica a habilidade para crescer em cultura, contendo 6,5% de NaCl. E a bactéria que eu estou estudando, que eu estou encontrando, ela é coagulase negativa. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, quando eu falo dos cocos gram-positivos, catalase positivo, quem é? São os nossos estafilococos, certo? Para diferenciar os 3 tipos de estafilococos, eu vou usar qual prova? A coagulase. Coagulase positivo, quem é? Staphylococcus aureus. Coagulase negativo, quem é? São os outros 2. O Staphylococcus saprofíticos e epidermídeos, certo? Eu estou dizendo que a coagulase é negativa, então eu também tiro Staphylococcus aureus. Quem sobrou, né? Sobraram 2 opções só. E aí eu vou ter que ver ou o teste de Peer, tá? Ou o crescimento em 6,5% de NaCl. E aí a gente sabe, né, quem é que cresce a 6,5% de NaCl. É essa diferenciação que a gente vai ter que fazer. E aí, a gente, deixa eu fechar aqui. A gente vai descobrir que a nossa bactéria é o Enterococcus fecalis. Vocês entenderam? Vocês vão usando as informações. Para eu ter uma resposta única, eu obrigatoriamente eu tenho que dar dicas para vocês. Para quê? Ah, aqui está 7,5%, mas tudo bem, dá 6,5%. Para a gente direcionando essas respostas. Tudo bem? Então, vocês seguindo essas dicas, que eu ia falando, ó, essa aqui é importante para diferenciar essa bactéria. Lembra que eu ia dando as dicas? Vocês vão ver que na aula de enterobactérias, que ainda está longe, é só para outra sexta-feira, eu fiz isso também, na gravação que eu já coloquei lá para vocês no Class, tá? Vou apagar aqui, senão vai virar uma bagunça, meu próximo. E aí, a gente vai trocar, então, agora. Vamos para o quinto. Vários agentes podem causar meningites, como bactérias, vírus, parasitas e fungos. Dentre as meningites ocasionadas por bactérias, vale destacar 3 bactérias responsáveis por mais de 90% das meningites com agente etiológico definido. A saber, Neisseria meningitis, que é o nosso meningococo, Haemophilus influenza tipo B, que a sigla que se usa é HIV, e Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo. Qual alternativa é relacionada à Neisseria meningitidis, mas não se relaciona à Neisseria gonorreia? Eu quero saber uma característica que é da meningite, mas não é da gonorreia, certo? Fermenta a glicose, contém uma cápsula de polissacarídeo, é oxidase positivo, a maioria dos isolados mostra resistência à penicilina, ou a última alternativa, não há vacinas efetivas, certo? E aí, vamos disparar o cronômetro. Ai, ai.
Agora vocês já estão mais rapidinho, hein? Porque a gente ainda tem bastante tempo, já responderam 23. E o máximo do número de pessoas que respondeu até agora foi 27. Ó, agora foi 28. Então, vamos lá, gente. Como todo mundo que ia responder, acho que já respondeu. Ó, 29, tô melhorando, hein? Vocês estão falando para os colegas que tá legal. 32, ah, não, foi 30. Nossa, tem 36 na sala, todo mundo vai responder, que legal. Então, ó, o que a gente vê, então? Eu vou esperar dar 2 minutos e meio, tá? Que tem aqui 1 minuto e 40. Então, falta ainda mais 40 segundos aí, pelo menos. Ó, todo mundo respondeu, que felicidade. Mais resposta que alguém me perguntou alguma coisa. Peraí. Então, vou parar o tempo, tá? E aí, ó, gente, enquanto estiver acontecendo isso, se alguém quiser me perguntar alguma coisa que não seja da pergunta que a gente vai resolver, pode abrir o microfone, tá? Não tem problema. Deixa eu ver se alguém me perguntou alguma coisa aqui. Pode ser que tenha gente que tenha mudado de ideia ou perguntaram alguma coisa. Ah, não perguntaram, não. Então, vamos lá. Ó, vários agentes podem causar a meningite e tal. A gente sabe que eu tô querendo saber o que é relacionado à Neisseria meningitidis, mas não é relacionado à gonorreia, certo? Temos que lembrar da pergunta, porque vocês leem a primeira vez, vocês ligam, né, a alegria de responder e esquece se tiver a pergunta de novo. Então, ó, primeiro, qual alternativa é relacionada à Neisseria meningitidis, mas não é a gonorreia? Fermenta a glicose? Não é essa. Por quê? Porque as duas fermentam glicose, tá? Então, aqui essa não vale. Contém uma cápsula de polissacarídeo? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, para vocês lembrarem. Neisseria meningitidis tem cápsula de polissacarídeo. Tanto que quando a gente fala, que a gente viu o processamento de todo o líquor, né? Para fazer a cultura, o que a gente vê? Que para fazer a identificação rápida de Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenza, a gente pode fazer o teste de aglutinação. Por que a gente pode fazer aglutinação? Porque eu estou procurando um antígeno presente na cápsula de polissacarídeo, tá? Então, a gente sabe que a cápsula de polissacarídeo tem na Neisseria meningitidis, mas a gente ainda não sabe se tem na Neisseria gonorreica. Tudo bem? Então, vamos aqui do lado colocar uma interrogação, certo? É oxidase positivo? As duas são. Tudo bem? Toda Neisseria é oxidase positivo, então não vale. A maioria dos isolados é resistente à penicilina. O que acontece? Isso aqui... Opa, alguém me chamou. Isso. Aqui perguntou, ó, tanto a Neisseria meningitidis e a gonorreia crescem em chocolate, tá em Martin New York City? Sim. Esses, assim, o chocolate não é específico para elas, né? Não é um meio seletivo. É para bactérias fastidiosas em geral. Mas o Thayer Martin e o New York City, os dois são meios específicos para elas duas, tá? Porque eles vão possuir antibióticos e não vão deixar outras bactérias crescerem além delas duas. E são meios também enriquecidos a ponto delas crescerem, porque elas não são bactérias fáceis de crescer, tá bom? Aí, o que a gente vê? Vamos para a próxima, então. A maioria dos isolados mostra resistência à penicilina. Isso acontece com quem? Com a Neisseria gonorreia. Não necessariamente com a meningite. Então, nada a ver também. Porque não pode se relacionar à gonorreia. A última, para a gente ver se a gente volta na B ou não, né? Não existem vacinas efetivas. Opa! Para a Neisseria gonorreia, desculpa, para a Neisseria meningite, tem vacina? Sim. Então, tá errada. A resposta correta é a de cima, tá? O que a gente vê? Que, na verdade, qual a alternativa que se relaciona à meningite e não à gonorreia? A presença da cápsula. A Neisseria gonorreia não tem cápsula, só a Neisseria meningite.
tá? Inclusive, como eu disse para vocês, o fato dela ter a cápsula na Neisseria meningitis é o que ajuda no diagnóstico rápido, porque essa cápsula polissacarídica, a gente tem o antissoro, que são anticorpos contra essa cápsula, e a gente põe junto, tendo aglutinação, a gente sabe que é ela, e a gente tem um diagnóstico rápido acontecendo. Tá bom? E aí, vamos então para, deixa eu só apagar, né? Porque senão, coitado, é que ele é legal, mas nem tanto, né? Só que não. A gente vê aqui nosso próximo caso clínico, já maior, tá? Antes de vocês falarem, professora, aí você não deu essas bactérias ainda. Eu não dei as bactérias, mas eu dei os meios de cultura, tá? E quando eu dei os meios de cultura, eu falei essas coisas para vocês. Dos meios de cultura, que é isso que eu quero saber no final das contas. Então vamos lá. Uma amostra de fezes foi processada e apresentou os seguintes resultados: crescimento em agar maconchi, em agar rectoentérico e agar SS. Sabendo que a bactéria presente na amostra, no SS, apresentou colônias escuras, indique a alternativa correta, certo? A bactéria presente na amostra é Escherichia coli, o que pode ser comprovado pelo seu padrão de fermentação no TSI. Letra B. A bactéria presente na amostra é Campylobacter jejuni, o que pode ser comprovado por sua resistência a ácido nalidíxico. Deixa eu subir minha cara aqui, senão vai atrapalhar vocês. Agora, letra C. A bactéria presente na amostra é Campylobacter fetus, o que pode ser comprovado por sua sensibilidade a ácido nalidíxico. A bactéria presente na amostra é Salmonella spp, o que pode ser comprovado pela cor das colônias no agar SS. E o último, a bactéria presente na amostra é a Shigella, o que pode ser comprovado com as colônias pretas no agar SS. Tá? E agora vamos então dar o tempo liberado o cronômetro. Pensem nos meios de cultura para conseguir responder essa pergunta, tá? Eu vou tirar meu rosto por enquanto para vocês conseguirem ler tudo, tá? Depois eu volto com ele. Falta 1 minuto, tá? Pronto, começaram.
Pessoal, acabou o tempo, tá? Agora, o cronômetro estava revoltado comigo. Agora, então, vamos tentar responder essa pergunta, né? Então, vou deixar aqui meu rosto no cantinho de novo aqui, ó. Eu disse para vocês já sabem porque eu falei, certo? Que nós temos, então, né? No agar maconque, no agar rectoentérico e no agar SS. Independente do que tiver embaixo. Como essa bactéria cresceu só nesses meios, ela obrigatoriamente tem que ser uma bactéria gram-negativa. É a primeira coisa que você tem que pensar. Porque todos esses meios, eles são meios seletivos. Cada um vai ter uma característica, né? Mas eu falei, ó, o maconque só deixa crescer gram-negativo. O rectoentérico, eu falei para vocês, ele é para enterobactéria, tá? Que vocês sabem que vocês tiveram microbásica, que são o quê? Bacilos gram-negativos. E o agar SS tem esse nome super criativo, né? Porque ele é Salmonella e Shigella. São duas bactérias que são o quê? Gram-negativas, certo? Então, para começar, se aqui embaixo tivesse qualquer bactéria gram-positiva, vocês tinham que cortar. Tudo bem? E aí eu tô dizendo para vocês que o agar SS apresentou colônias escuras, certo? O agar SS, o que a gente tem que lembrar? Ele é um meio que ele é seletivo, que ele vai preferenciar, favorecer o crescimento de quem? De Salmonella e de Shigella. E além de ser seletivo, ele também é um meio diferencial, porque entre essas duas, ele permite o quê? Descobrir quem é quem. Como? Pela cor da colônia, certo? Porque isso tem a ver com a produção de H2S, que é um gás. E aí, o que a gente vê? A gente acaba descobrindo que, né? No final das contas, pensando nisso, ó, sai a E. coli, só por desencargo de consciência, eu vou falar para vocês. A E. coli não fica preta, tá? E se fosse numa conca, ela ficaria rosada. No SS, ela continua com a mesma cor, ou fica transparente, tá? Ela cresce, mas ela não fica preta. Campylobacter jejuni e Campylobacter fetus são bactérias chatíssimas, tá? E nós vamos ver que elas crescem em meios de cultura específicos para elas. Ah, a gente não viu ainda. Tudo bem, a gente não viu. Mas a gente já sabe que o SS é de quem? Da Salmonella e Shigella. Então, sobraram duas alternativas, né? Quando a gente vê as duas alternativas que sobraram, o que acontece? E a gente sabe que colônia escura é a Salmonella, clara é Shigella. Pronto. Então, eu chego na minha resposta e aí eu descubro que a minha resposta certa era a letra D, tá? Então, ó, vocês estão vendo? Tem que aprender a cortar as informações. Fala assim, ah, você sabe isso de cor que você faz isso faz tempo. Verdade, tá? Comecei a trabalhar em laboratório de análises clínicas, alguns de vocês talvez não estivessem vivos ainda, né? Porque eu comecei em 90 e... Eu entrei na faculdade em 94, em 95 eu virei estagiária em janeiro, no laboratório de pesquisa. Em 96 eu virei estagiária no laboratório de análises clínicas e eu trabalhei com análises clínicas ali para frente. Tudo bem, eu sei coisas que eu de tanto fazer. Mas se vocês juntarem as informações que vocês têm na cabeça de vocês, como se fosse um cubo mágico, vocês acabam conseguindo, nem sei se vocês conhecem o cubo mágico, né? Mas vocês conseguiriam juntar as informações e conseguem chegar nas respostas também, tá? Às vezes estou falando cubo mágico, vocês estão pensando, essa louco, o que é isso, né? Vai saber. Aí, então, vamos para o nosso próximo caso clínico. Agora vai ficar melhor que dá para pôr aqui no cantinho. Vamos devagarzinho, tá? Esse é um pouco mais comprido, então eu vou dar 4 minutos, tá? Então, ó, analisa as afirmativas abaixo, classifique em verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta. No método de coloração de Gram,
As bactérias que, após a diferenciação com álcool cetona, são incapazes de reter a violeta genciana, são bactérias gram-negativas, corando-se apenas pela fucsina diluída. Daí a próxima. Na coloração de Gram, o esfregaço bacteriano é tratado com os reagentes na seguinte ordem: cristal violeta, álcool 95, Lugol, água, safranina, água. Próximo, afirmativa que eu tenho que ler. A identificação definitiva de Neisseria gonorreae, bem como da Neisseria meningitis, é auxiliada pelo estudo de sua capacidade em utilizar glicose, sacarose e maltose. A Neisseria meningite degrada a glicose sem alterar maltose e sacarose. Já a Neisseria gonorreae desdobra tanto a glicose como a maltose. E a última, há bactérias que são resistentes à coloração. Mais que uma vez curadas, vão resistir fortemente à descoloração, mesmo por ácidos fortes, diluídos e álcool absoluto. A técnica de Zwiel-Nielsen evidencia essa álcool ácido resistência, tá? Então, vocês vão classificar em verdadeiro ou falso e depois achar a alternativa aqui do lado, tudo bem? Vou liberar, então, o cronômetro e agora a gente vai esperar 4 minutos. Vou pôr o meu negocinho aqui em cima já. Deixa eu ver quanto tempo tem. Ainda tem 2 minutos e 30, tá? Eu sei que esse é mais atrapalhado, porque tem que ler várias. Vamos ver. Agora falta. Vamos esperar. Dá 3 minutos, eu aviso. Tava com 21, com 14 agora. E aí, vamos ver. Faltam 30 segundos, tá?
Vamos ver. Agora deu, tá? Só vou liberar aqui o chat, porque daí não fica aguardando. Ó, professora, em relação à questão anterior, qual seria a diferença do uso do SS e H verde brilhante para o isolamento da salmonela? Na verdade, o verde brilhante, ele é um meio que serve para isolar a salmonela também, mas ele é um meio que a gente fala que seria melhor em algumas condições bem específicas. Eu vou pedir, ó, Stephanie, só para você ter um pouquinho de paciência, porque naquela aula de enterobactéria que que vocês vão assistir, eu expliquei tudo bem direitinho, tá? Senão eu vou atropelar os seus colegas, pode ser? Porque vocês não assistiram ainda. Porque eu pus ela ontem, né? Só se vocês fizeram que nem eu, que não dorme, que daí fica o dia inteiro fazendo essas coisas, tá? Mas eu lá tenho explicado direitinho, tudo bem? Ó, então vamos lá. A gente vai agora chegar nas nossas perguntinhas, né? Se alguém me chamou. Peraí, deixa eu ver se alguém me chamou. Ah, não, foi. Então vamos lá. Ó, no método de coloração de grã, as bactérias que após a diferenciação com a cetona são incapazes de reter a violeta genciana são gram-negativas, curando-se apenas pela fucsina diluída. Ok, vamos por aqui um V. Certo? Então vamos no próximo. Na coloração de grã, o esfregaço bacteriano é tratado com reagentes na seguinte ordem: cristal violeta, álcool 95, Lugol, água, safranina, água. Aí, nós tivemos muita sorte que nós tivemos ainda a oportunidade, ainda deu tempo de fazer aula prática de coloração de grã, né? Nós fizemos isso na sala de aula, no nosso laboratório. Então, o que a gente vai lembrar? Eu tenho a lâmina de vidro, vamos lembrar da coloração. Eu tenho a lâmina de vidro, eu vou pegar o meu material, né? E vou fazer o esfregaço. Vou passar na chama, para quê? Para fazer a fixação, e a partir daí eu vou adicionar os meus reagentes. Eu coloco primeiro o cristal violeta, certo? Após a colocação do cristal violeta, eu deixo alguns minutos, eu vou adicionar um corante em cima dele. Quem é? É o Lugol. Por quê? O Lugol é um mordente, lembra? O Lugol serve para quê? Para fixar o cristal violeta. Depois que eu deixo o Lugol, alguns segundos, né? Geralmente no máximo um minuto, o que vai acontecer? Eu faço a descoloração ou a diferenciação. Como que eu faço isso? Usando o descolorante ou diferenciador, que é um álcool ácido ou um álcool cetona, não um álcool 95%, senão não sobra nada, tá? Aí, depois disso, que eu passo o Lugol, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou escorrer esse Lugol. Depois do Lugol, eu até posso passar água, não é a técnica original. Aí eu coloco o contracorante, que pode ser safranina, que é vermelho, ou fucsina, que é rosado, tanto faz. Aí eu lavo com água no final. Então, essa aqui, ó, ela é falsa, porque eu não uso álcool 95 e porque o Lugol está na posição errada, pelos dois motivos. Então, vamos agora para de baixo. A identificação definitiva da Neisseria gonorreia e da meningite é auxiliado para a capacidade de utilizar glicose, sacarose e maltose. A Neisseria meningite degrada a glicose sem alterar maltose e sacarose. Está errado. Na verdade, é o contrário, né? A meningite consegue fazer fermentação de 2 açúcares e a gonorreia de um só. Então, essa aqui é falsa. Sobrou o último, que fala, então, das bactérias que são álcool ácido resistentes, que elas não são, né, descoradas de jeito nenhum. E aí existe a técnica de Ziehl-Neelsen para evidenciar essa resistência ao álcool ácido. Isso acontece por quê, né? Só para lembrar. Isso acontece com as micobactérias, por quê? Porque essas bactérias, elas têm uma parede diferenciada. Essa parede diferenciada não tem peptidoglicano só, ela tem outras substâncias que são hidrofóbicas, por isso que esse ácido não passa, esse álcool ácido, certo? Então, e aí eu tenho que usar a técnica de Ziehl-Neelsen, que é uma técnica diferente, onde eu aqueço a amostra para permitir a entrada do corante. E aí, essa aqui é verdadeira. Então, nós temos aqui, né, a nossa sequência.
E aí, a gente vai ver que a nossa resposta certa é a letra A. Tá bom? Vocês viram, eu pus mais difíceis e mais fáceis para ir mesclando para vocês entenderem como seria uma pergunta, tá? Aí, deixa eu ver se ele deixa eu andar. Não deixa nada, que ele vai fazer pontinho, esse cretino aqui. Pera aí. Agora foi. Vamos para o caso número 8, tá? De novo, eu estou falando de meios de cultura, certo? Para não atrapalhar vocês de verem, eu vou ler e vou deixar sem a minha carinha, tá? Porque senão ele fica tampando o espaço enquanto vocês estão lendo, pelo menos. Deixa eu só... Já... Oh, olha... Desgraça, agora andou, vocês viram? Mas eu vou com vocês, vai. Alguns de vocês viram, devem ter visto a resposta. Eu estava tentando pôr o negócio aqui, a... droga, peraí. Vou passar para cima aqui, vou ler com vocês, vai. Ó, meios de cultura são substâncias líquidas, sólidas ou semissólidas para cultivo, isolamento, identificação de micro-organismos. Assinar a alternativa correta. O agar Thayer Martin é um meio enriquecido para isolamento de Neisseria gonorreia e Neisseria meningitis. Aí eu pergunto para vocês, agora eu vou conseguir fazer o que eu quero, né? Que era isso. Porcaria. Ele é um meio enriquecido, não é? É, porque ela é fastidiosa. Mas ele é apenas enriquecido, é por isso que eu consigo isolar essas duas bactérias? Então, a gente vai deixar uma alternativa, uma interrogação aqui para pensar nele daqui a pouco. Tá? Então, vamos lá. O agar SS possui componentes sais de bile, verde brilhante, citrato de sódio, que inibem micro-organismos gram-negativos. Né? Daí, gente, como vocês já viram a resposta, eu já vou direto, tá? Eu já estou analisando porque eu fiz aquela burrada sem querer. Então, vou perguntar para vocês. O SS inibe gram-negativo? Não, né? Porque, afinal de contas, a Salmonella e a Shigella são o quê? Grãs negativos, não é? Então, essa aqui, com certeza, não está certa. E eu quero a correta. O agar-maconque. Deixa eu ver, alguém está me chamando. Deixa eu ver. Ah, estou respondendo. É. O agar-maconque contém cristal violeta que inibe o crescimento de micro-organismos gram-positivos, especialmente enterococos e estafilococos. Né? Essa aqui é a nossa pergunta correta, tá? Ela é a certa. Vamos para o último. Ó. O agar saborô é um meio muito utilizado com nutrientes que favorecem o crescimento de diversos micro-organismos, exceto fungo? Não, né? O agar saborô é um agar para fungo, tanto que a gente nem falou dele ainda, com detalhes, nada, porque ele é para fungo. Então, e aqui, por que este está errado? Vamos entender isso, tá? Por que esse não está certo? Porque este meio não é apenas enriquecido, ele permite o isolamento dessas duas bactérias, porque ele é enriquecido e seletivo, porque se não cresceriam no meio outras bactérias e elas não seriam isoladas, tá? É por isso. Então, a resposta certa seria a C. Mas eu fiz aquela bobagem de você querer pôr a resposta aqui. Não estou muito bem hoje, estou muito cansada. Bom, agora aparece a resposta. Aí a resposta. Vamos para o caso 9, tá? Aí, como aqui tem espaço, eu vou voltar meu rostinho para vocês me verem, para vocês saberem que eu estou aqui. E a gente vai agora na identificação presuntiva de estreptococos de importância clínica. Vejam, a gente está falando de estreptococos de novo, só que é uma pergunta feita de uma forma diferente. Por que eu fiz isso? Para vocês conseguirem perceber que tem várias formas de a gente perguntar a mesma coisa, tá? Os estreptococos do grupo B apresentam hemólise alfa e teste de Campi negativo. Os enterococos apresentam hemólise alfa e não apresentam crescimento em NaCl a 6,5%. Os estreptococos do grupo A apresentam hemólise beta e são sensíveis à bacitracina. Os pneumococos apresentam beta-hemólise e são sensíveis à opitoquina. E a última alternativa, nenhuma das anteriores está correta, tá? E aí,
Para vocês responderem essa, vocês têm que fazer, vocês têm que saber quem eles estão falando aqui, certo? Então, vamos liberar o cronômetro, 3 minutos. Vamos ver o tempo. Apertei o botão errado. Ainda tem tempo. Deixa eu aproveitar para o meu negocinho assim. Vai dar 2 minutos já, tá? Arruma. Deitado no meu caderno. Tá tudo torto. Aí, gente, tem só mais 10 segundos, tá? Mas se você não conseguiu responder, não fique desesperado, tá? Preste atenção na resposta para entender o que é para fazer. Porque não é uma competição também, né? Igual do Silvio Santos. Então, vamos lá. Então, agora, para conseguir responder essas nossas perguntas, deixa eu só liberar o chat aqui para ver se alguém me perguntou alguma coisa. Não, tá? Ninguém perguntou nada. Vamos lá. Agora, para conseguir fazer essas respostas, eu tenho que olhar um por um e tentar lembrar quem eles são e descobrir quem eles são. Então, vamos lá. Os streptococcus do grupo B apresentam alfa-hemólise e camp-teste negativo. Gente, a gente usa, né, os grupos de Lancefield, principalmente, né, para conseguir fazer o quê? Diferenciar as nossas bactérias. Então, isso, infelizmente, vocês têm que lembrar, né? Tem um professor que falou assim para mim, dá para entender. Eu falei, dá para entender que o polissacarídeo está lá, mas tem que lembrar qual é, né? Então, tem que lembrar. Então, vamos lá. O grupo B de Lancefield é uma bactéria específica, certo? Quem é ela? O Streptococcus agalati. Ele é beta-hemolítico, certo? E ele é camp-teste positivo. Então, essa não é minha resposta. Sobraram 4 agora, tá melhorando. Os enterococos apresentam hemólise alfa e não apresentam crescimento em NaCl a 6,5%. Está certo? Não, né? Porque, inclusive, o crescimento em NaCl a 6,5% é uma das características que a gente usa para descobrir quem é o enterococo, certo? Ele é gama hemolítico, não é alfa,
Então, não serve. Sobraram 3. Os estreptococos do grupo A. Primeiro, quem são eles? Estreptococos piógenes. Apresentam hemólise beta, é verdade? É. São sensíveis à bacitracina? Vamos pensar a respeito disso, porque é isso que pode gerar vocês a confusão, levar a confusão, desculpa. E por último, né? Os pneumococos apresentam beta-hemólise e são sensíveis à alpitoquina. Por que que este está errado? Porque eles são alfa-hemolíticos. Aí vou dizer para vocês que essa também está errada, né? A D. E que a nenhuma das anteriores está errada, por quê? Porque o Streptococcus pyogenes, que é beta-hemolítico, ele é sensível à bacitracina, tá? E aí, a hora que eu limpar a minha bagunça aqui, vamos fechar, e fizer assim, a gente vê, então, que a resposta certa era a letra C. Tá bom? Dá tempo da gente fazer mais um. Ou vocês querem parar? Porque eu tinha combinado com vocês até 8h45. Mas se vocês quiserem, a gente faz mais um. Vocês que sabem, respondam. Que eu estou aqui mesmo, não posso ir embora, não posso sair, tá? Se eu pudesse ir pro bar, pelo menos nem pro bar a gente pode. Gente, que saudade daquele bar lá na porta. Fala a verdade, fazendo aquele barulho, né? E a gente vendo o pessoal bebendo. Dá uma saudade do bar? É, então, gente, que saudade daquele bar. Nossa, que raiva, né? Eu fico lembrando disso com certeza, você sabe, com frequência. A gente xingava tanto aquele bar e agora a gente louco para ir num bar e o bar tudo fechado. Que droga, né? Ai, ai, vamos lá. Eles atrapalharam tanto nossa vida, mas agora eles fazem uma falta. Vamos lá. Próximo. 10 agora. Vamos. Quais são os agentes mais comumente isolados em caso de meningite bacteriana? Cryptococcus neoformans, Streptococcus pneumoniae e Moraxella catarrhalis. Hemófilos influenza, Proteus mirabilis, Cryptococcus neoformans. Herpes simplex, Moraxella catarrhalis e Streptococcus pneumoniae. Hemófilos influenza, Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitis. E o último, Neisseria meningitis, Histoplasma capsulatum e Proteus mirabilis. Vou zerar? Podem ir. Vontade de espirrar. Eu não vou conseguir segurar. Tô tentando não espirrar. Ai, que desespero. É o vento, tá ventando em mim aqui. Pessoal, tem mais ainda 1 minuto e 10, tá? Dá mó dó, porque eu tinha programado de fazer algo assim com vocês na sala, projetando as perguntas, também dando tempo para vocês responderem, mas separados em grupos, sabe? Como se fosse fazendo uma competição, para ver se estimulava vocês a estudarem. Mas não deu, né? Não tem problema.
Se vocês forem meus alunos semestre que vem, se todos estivermos sem Covid, né? Quem sabe eu dou aula de hemato para vocês semestre que vem, daí eu faço isso com vocês na sala. Faltam 30 segundos, tá? Gente, lembrando, na hora que der o tempo, se a pessoa estiver respondendo, continua respondendo, não fica nervosa, tá? Tempo deu. Vamos pôr meu lápisinho de volta aqui. Certo? E aí a gente vai começar a responder, certo? Primeira coisa, quando isso acontece, esse tipo de pergunta, você tem que encontrar de cara quem não tem nada a ver, tá? Quem não tem a ver com meningite. Quem é que não tem a ver com meningite? Com certeza, Proteus mirabilis, tá? A gente nem viu essa bactéria ainda, ela é mais relacionada à infecção urinária. Mas ele não tem a ver. Então, quem tem Proteus mirabilis, a gente corta, né? A gente está pensando qual é mais comumente isolada em meningite bacteriana. Consequentemente, a C não pode ser porque herpes, certo? É um vírus. Aí, de novo, é bacteriana. Vocês aprendem isso em microbase. Cryptococcus neoformans é um fungo, certo? Quem sobrou? A letra D, tá? Então, aqui você não precisava saber tudo. Você tinha que conseguir eliminar. Por exemplo, deixa eu só mostrar aqui antes de eu trocar. Eu tenho outra cor agora. Então, olha aqui, ó. Herpes, tal. Aqui, ó. Histoplasma também é um fungo. Cryptococcus é fungo. E eu tô perguntando meningite bacteriana. Gente, vocês acreditam que esta pergunta é uma pergunta super simples? Isso é uma pergunta de concurso para trabalhar em análises clínicas, que podia ser preenchido por farmacêutico, biólogo, biomédico, e tinha mais alguém, que eu não me lembro quem era, tá? Então a gente vê uma pergunta muito simples, ela não era uma pegadinha, era só lembrar quem era, né? Relacionado à infecção, quem é bactéria ou não, quem soubesse isso já acertava a pergunta. Vocês acreditam que mesmo assim, né? Porque depois, quando eu pego as provas de concurso, a gente pega a relação de acerto e erro, né? Vocês acreditam que teve mais ou menos só uns 45% ou 50% de acerto? Porque o pessoal fica desesperado, vê esses nomes estranhos, fala, deve ser moraxella, deve ser, sabe aquela coisa? Essa eu não conheço, deve ser ela. Não, era só saber quem era a bactéria que já acertava a pergunta, tá? Era super simplesinho. E aí, deixa eu entrar aqui, abrir o meu chat, tá? Ela era bem facinho mesmo, né? Então, gente, ó, eu espero, então, que vocês tenham gostado, tá? Desse esqueminha. Segunda-feira, vocês vão ter o tempo de assistir lá. Eu separei os arquivos, eu pus hepatite B e D num arquivo, e no outro arquivo eu pus o A, o C e o E. Eu expliquei bem devagarzinho, com bastante calma, nessas gravações que eu fiz para vocês poderem, tá? Assistir, tentem assistir esse de hepatites virais. Segunda-feira, o que a gente vai fazer, né? Eu vou passar. Então, as bactérias da P1 eu já tinha passado para vocês, não? Eu esqueci. A correta era a letra D de dado, dessa, tá? Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu achar aqui no meu caderno. Deixa só porque eu olho o cronograma, eu sei. Então, na prova de vocês, na P1, a matéria de bactéria seria até Bordetella pertussis, tá? Então, seria antes de enterobactéria. Enterobactéria entraria na P2. Seria assim, tá bom? Tudo bem? Aí, gente, ó, nosso objetivo com isso é tentar ajudar vocês. Então, na Imuno, segunda-feira, a gente vai ter um tempo para vocês tirarem dúvida. Se vocês tiverem das hepatites, tragam também.
E eu vou separar 10 casos clínicos para a gente fazer a mesma coisa, tá? Se vocês gostaram. Senão, a gente faz de outro jeito. Aí vocês vão pensando, qualquer coisa vocês fazem, que nem a gente fez da outra vez. Só de líquor? Como assim? Não entendi o que você falou. Que na verdade, ó, eu tenho aqui um... Olha o que eu fiz, derrubei minha lâmpada. Quase me matei para pegar o caderno. Eu tenho aqui o cronograma. Então, no cronograma, a gente tem que ir, ó, tem toda a parte de processamento de amostra. Depois de processamento de amostra, tem os gram-positivos, as micobactérias, a Neisseria, tá? Então, a gente vai até Bordetella. De Escherichia coli, de Enterobactéria para baixo,